Vamos lá? Vamos falar da briga do Trump e do Musk, que eu fiz vídeo no meu canal também, e todo mundo viu isso daí, que eu vou te falar, cara, ó. Aqui, assim, a gente tem que sair das platitudes, né? Vamos falar o que é real, tá? Pra nós, essa briga é interessante, tá? É interessante. Primeiro porque é o seguinte, cara. O Trump, ele é uma babaca, ele é uma caricatura daquilo que as pessoas acham que é ser de direita. E o Trump, ele é vendido pelos bolsonaristas aqui no Brasil, que há uma proximidade com o Trump e com o Musk, que a direita internacional está numa espécie de união, e que essa união para combater a esquerda, o sistema é muito importante. Por isso você não pode falar dos crimes do Jair Bolsonaro, por isso você tem que apoiar o Eduardo Bolsonaro lá no exterior, não sei o que lá. Isso quebra completamente essa narrativa. Né? O que aconteceu, você já sabe, vou resumir aqui para você. Basicamente... o Trump, tá? Diferente do seu primeiro governo, onde ele se cercou de banqueiros e militares, né? Porque todo governo americano tem os seus aliados de primeira ordem, né? A gente sempre dá essa analogia aqui. Se você corta uma cebola, você vai ver que ela tem várias camadas. As camadas mais internas de um governo americano, elas são muito importantes para o direcionamento que a maior potência do mundo vai tomar e, consequentemente, tudo aquilo que vai interferir na geopolítica mundial. Nos Estados Unidos, o primeiro governo Trump, ele foi muito próximo dos militares, da ala militar e da ala dos bancos. Então era banco e militarismo, né? Este novo governo do Trump está diferente. O governo do Trump, ele está basicamente muito próximo. Os seus aliados de primeira ordem são todos de Big Techs. Então é toda a galera de criptomoeda, inclusive o próprio filho do Trump, né, é sócio de uma Big Tech. Então é muito voltado a criptomoedas e a Big Techs, né? Por isso, inclusive, a gente já falou isso várias vezes, o mundo ele é dividido em... Vamos lá, um super resumo aqui. Segunda Guerra Mundial. Acaba. Pum, beleza, acabou a Segunda Guerra Mundial. Europa absolutamente destruída pela guerra, né? Todo mundo ali endividado, todo mundo ali fudido, cidades destruídas, Europa enfraquecida. O que acontece? Você tem os Estados Unidos muito forte e a União Soviética muito forte. Bom, o que acontece então? Guerra Fria. Guerra Fria, corrida espacial, não sei o que lá, e a União Soviética saiu na frente. É importante lembrar disso. A União Soviética foi quem chegou no covil do lobo do Hitler. Foi a União Soviética que chegou lá primeiro. Foi a União Soviética que colocou, né, foi o primeiro homem... sim, o primeiro homem no espaço foi Yuri Gagarin, se não me engano. Era o Yuri Gagarin o nome dele? Vê aí, o primeiro homem a ir para o espaço, se não me engano foi o Yuri Gagarin. A União Soviética saiu na frente dos americanos. E aí você teve toda uma guerra fria de propaganda, de influência, de exibição de poderio militar, né, ao longo dessa trajetória. Yuri Gagarin, é isso mesmo. E aí basicamente você teve a crise dos mísseis, lembra disso? Né, a crise dos mísseis de Cuba foi basicamente isso. Cuba se aliou à União Soviética, para a União Soviética seria muitíssimo interessante você ter uma república socialista aliada no Ocidente, né, tão próxima dos Estados Unidos. E aí teve a crise dos mísseis, teve tudo isso, a União Soviética colapsou. Após o colapso da União Soviética, o mundo se tornou unipolar. Você só tinha uma superpotência, que era os Estados Unidos. Então os Estados Unidos mandavam no mundo. Os Estados Unidos tinham o maior poder bélico de todos, os Estados Unidos tinham a maior influência midiática de todas, os Estados Unidos emprestava dinheiro para geral, os Estados Unidos era basicamente quase como um grande colonizador, né, através do que se chama de imperialismo, não da mesma forma que você tinha antes da Segunda Guerra, com a Inglaterra, por exemplo, exercendo imperialismo, por exemplo, na Índia, etc. Não. Você tinha o imperialismo através do poderio econômico, principalmente. E o que aconteceu ao longo dos anos? Outras potências foram surgindo. Então, uma delas, talvez a maior, a que bata mais de frente com os Estados Unidos hoje, a China, e a outra, a Rússia. E o mundo hoje é dividido entre áreas de influência. Então, a América, né, a América toda, é hiper influenciada pelos Estados Unidos. A Ásia Central e o leste europeu é absolutamente influenciado pela Rússia. Aquela região da Indonésia, inclusive por isso a briga da China com Taiwan, ali é tudo influenciado pela China. O sul da Ásia ali é todo influenciado pela China. E a Europa
é um território, a Europa Ocidental é um território que está em disputa, né? Assim como a África e assim como os polos, certo? E o que acontece nessa área de influência? Já se entendeu que a maior parte da influência no mundo se dará através do quê? Através de Big Techs. Olha só que coisa para você pensar. O que o Elon Musk faz? O Elon Musk faz inúmeras coisas, mas entre elas ele fabrica carro elétrico. O carro elétrico não é interessante para os Estados Unidos. Por quê? Entenda só. Nessa disputa geopolítica de influência, o que acontece? Você tem a China entendendo que, como ela não é autossuficiente em petróleo, a China não consegue, né, produzir o tanto de petróleo que ela consome, ela depende demais de fonte energética externa. E ela sabe que não só a produção de petróleo é um gargalo para ela, como a obtenção de petróleo através de rotas que podem facilmente ser interceptadas por outros países. Então a China entendeu o seguinte: nós precisamos trocar a matriz energética. O que a China faz então? Olha, vamos fabricar um monte de carro elétrico. Vamos parar de depender tanto de petróleo, mas para isso nós vamos usar, como a China, né, não tem oposição, não tem democracia, não tem nada. O que o governo decidir, eles fazem e acabou. Nós vamos direcionar o país todo para a produção de carros elétricos. Então eles fizeram isso. Então na China, cara, o governo basicamente falou o seguinte: você vai ter carro elétrico, cara. Nós vamos dar isenção de imposto, nós vamos fazer com que as fábricas fiquem gigantes, nós vamos pôr carregamento em tudo quanto é lugar, né? Inclusive uma das coisas curiosas que tem na China é o seguinte: os carros chineses, eles são muito luxuosos. E dependendo do lugar da China que você tá, a moradia é muito cara. Então, às vezes, você tem mais conforto dentro do seu carro elétrico, que tem ali telas de LED gigantescas, tem ali uma autonomia para você ficar usando energia, ar-condicionado, assistir filmes dentro do carro, com mais conforto do que você tem dentro da sua própria casa, né? Então, estações de carregamento e tal. Então é normal você ver um monte de chinês parar dentro do carro, né? Porque o cara não quer ir para casa, ele fica dentro do carro ali, consumindo coisas ali através do seu carro, ao invés de ir para casa. Então o governo entendeu que eles tinham que fazer isso, eles direcionaram o país inteiro. Só que eles entenderam outra coisa também. Eles falaram: bom, já que a gente está produzindo carro elétrico, que tal a gente fazer com que o mundo inteiro também tente, pelo menos, começar a trocar a sua base energética? Eles começaram a exportar essa tecnologia, a exportar os seus produtos, inclusive com subsídio. Olha isso. O chinês paga imposto para que, em alguns casos, outros cidadãos de outros países comprem o carro chinês elétrico mais barato. Por que isso? Porque é interessante para a China que o resto do mundo consuma os seus carros elétricos. Como que chega a Tesla nesse cenário? A Tesla vem falando o seguinte: olha, já que há uma tendência mundial de carros elétricos, deixa nós americanos, eu, Tesla, né, fazer os carros elétricos também, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. A princípio, o Trump falou: demorou, vamos embora, vamos fazer isso. Só que depois, né, o Trump percebeu que não, cara, você trocar a matriz energética para carros elétricos é uma jogada geopolítica não tão inteligente. E basicamente ele criou um pacote que acaba com a isenção de impostos para a fabricação de carros elétricos, inclusive americanos, influenciando a Tesla. Neste cenário, você tem o quê? Você tem o interesse direto do Musk sendo ferido por uma ação direta do governo Trump. E aí eles tretaram. Entendeu? A briga é essa. A razão da briga toda é essa. E aí vamos lá, o que aconteceu? O Trump brigou com o Musk e aí você viu que o Elon Musk chutou o balde. Falou: olha, o Trump inclusive está no Jeffrey Epstein Files, né? Pra quem não sabe, Jeffrey Epstein tinha uma ilha, ele era um bilionário americano. Basicamente ele fazia festas sexuais e inclusive com pedofilia ali, né? E aí tá aqui, ó. Tesla perde, põe aí, 153 bilhões com rompimento entre Musk e Trump. A ação desaba. Nesse caso, vou te falar, cara, não é nem uma marola, não é uma crise especulativa, tá? Porque, de fato, cara, você tem um problema estrutural se o dono de uma empresa está brigando com o presidente dos Estados Unidos, cara. Assim, não é uma coisa muito, né? Não, deu uma oscilação aí de mercado, daqui a pouco volta. Não, cara, você tá falando de uma crise estrutural da empresa, né, velho? Né? Desce aí. Aí ele só tá descrevendo a briga, né? E o fato é o seguinte, velho.
O fato é o seguinte, velho. Eu, de longe, eu olho um negócio desse e falo, olha, eu não sei exatamente como isso vai afetar o Brasil, mas politicamente isso dá uma enfraquecida nesse discurso merda de Gustavo Gayer, de Nicolas, de Carla Zambelli, de que existe uma união da direita e nós temos que nos unir. Inclusive, no final dessa pauta nós vamos falar do Derrite, falando que a gente tem que unir a direita. Nós vamos falar disso, inclusive. Derrite, para quem não sabe, secretário de Segurança aqui em São Paulo, nós vamos falar disso. Beleza?